Você já acordou com a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia nomear exatamente o quê. Como se houvesse uma névoa invisível distorcendo sua percepção da realidade. Essa sensação não é paranoia, é o primeiro sinal de que você está sendo submetido a uma forma sutil de manipulação psicológica. O narcisista opera como um mestre do ilusionismo emocional, criando uma realidade paralela, onde você questiona constantemente sua própria sanidade mental. A manipulação narcisista não acontece da noite para o dia. Ela se instala gradualmente, como uma goteira silenciosa que, com o tempo, corrói as estruturas mais sólidas da sua autoestima. Freud já alertava sobre os mecanismos de defesa do ego, e o narcisista utiliza esses mesmos mecanismos para proteger sua fragilidade interna através do controle absoluto sobre sua psique. Você se torna, sem perceber, um repositório das projeções dele, carregando não apenas suas próprias emoções, mas também as que ele se recusa a enfrentar. O que torna essa dinâmica tão perigosa é sua invisibilidade. Diferente da violência física, que deixa marcas visíveis, a violência psicológica opera no silêncio, nas entrelinhas, nos olhares de desaprovação que fazem você se sentir pequeno. Você começa a duvidar de suas próprias percepções, de suas memórias, de suas reações emocionais. O narcisista consegue fazer você acreditar que o problema sempre foi você. Sua sensibilidade excessiva, sua falta de compreensão, sua incapacidade de ser o que ele precisa. Mas existe uma verdade libertadora escondida por trás dessa cortina de fumaça. Reconhecer essas táticas é o primeiro passo para recuperar seu poder pessoal. Como dizia Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A partir de agora, você não será mais uma vítima inconsciente dessas estratégias. Você será alguém que enxerga através da máscara e escolhe conscientemente como responder. A primeira tática psicológica do narcisista é a mais sedutora de todas, o encantamento inicial. Eles não chegam até você usando uma máscara de vilão. Pelo contrário, aparecem como o protagonista da história dos seus sonhos. São charmosos, atenciosos, generosos com elogios e promessas. Freud chamaria isso de transferência positiva, intensa. Eles sabem exatamente como ativar seus pontos de carência emocional e se posicionam como a solução para todos os seus vazios. Essa fase, conhecida como love bombing, é cuidadosamente orquestrada para criar dependência emocional. O narcisista estuda suas vulnerabilidades como um estrategista militar estuda o terreno antes da batalha. Ele observa o que te faz sorrir, o que te emociona, quais são seus sonhos não realizados, e usa essas informações como munição para conquistar sua confiança absoluta. Você se sente especial, escolhido, finalmente compreendido por alguém que parece te enxergar de uma forma que ninguém mais conseguiu. O perigo dessa tática está na intensidade artificial dos sentimentos que ela desperta. Em poucas semanas ou meses, você se vê mais conectado com essa pessoa do que com amigos de anos. Ele te faz sentir que vocês têm uma conexão única, quase telepática, como se fossem almas gêmeas destinadas a se encontrar. O narcisista cria uma sensação de urgência emocional, como se esse tipo de amor fosse raro demais para ser questionado ou desperdiçado. Mas por trás dessa máscara encantadora se esconde uma verdade cruel. Nada disso é genuíno. O narcisista não está interessado em você como pessoa real, com complexidades e imperfeições. Ele está interessado na versão idealizada de você, que ele mesmo construiu, aquela que vai alimentar seu ego, validar sua superioridade e servir como um espelho que reflete apenas sua grandiosidade. Quando a realidade inevitavelmente irrompe através dessa fantasia, a máscara começa a deslizar, revelando o verdadeiro rosto por trás do encanto. A segunda tática é mais sutil e devastadora, o gaslighting sistemático. Depois que o narcisista estabelece sua presença como essencial na sua vida, ele começa a plantar sementes de dúvida sobre sua própria percepção da realidade. Ele nega conversas que vocês tiveram,
minimiza seus sentimentos, reescreve a história dos fatos para se colocar sempre como vítima ou herói da narrativa. Freud nos ensinou que a mente humana é maleável, e o narcisista usa esse conhecimento para moldar sua realidade de acordo com suas necessidades. O gaslighting não acontece através de mentiras óbvias, mas sim através de distorções sutis que fazem você questionar sua própria sanidade. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você está sendo muito dramático. Você não se lembra direito. Essas frases se tornam um mantra constante que corrói sua confiança na própria memória e intuição. Gradualmente, você para de confiar em suas próprias percepções e passa a depender da validação dele para saber o que é real e o que não é. Essa tática é especialmente eficaz porque explora uma vulnerabilidade humana universal. Nosso medo de estar errados, de ser inadequados, de não ser suficientemente inteligentes ou perceptivos. O narcisista amplifica esses medos naturais até transformá-los em uma paralisia emocional. Você começa a se policiar constantemente, questionando cada reação, cada sentimento, cada intuição porque aprendeu que sua percepção não é confiável. O resultado é devastador. Você perde a conexão com sua própria verdade interior. Suas emoções se tornam estranhas para você mesmo. Seus instintos se silenciam. Sua voz interior é substituída pela voz dele. Você se torna um prisioneiro da realidade que ele construiu, incapaz de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é manipulação. Mas há uma luz no fim do túnel. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrar o ciclo de dúvida e recuperar sua autonomia psicológica. Se esse ciclo faz sentido para você, escreva nos comentários: "Eu estou acordando", e inscreva-se agora. Isso é o começo da sua liberdade. A terceira tática é a triangulação emocional, uma estratégia onde o narcisista introduz terceiros na relação para criar ciúme, competição e insegurança. Ele menciona ex-parceiros de forma inocente, elogia outras pessoas na sua presença, ou simplesmente mantém conexões ambíguas que te fazem questionar seu lugar na vida dele. Segundo Freud, essa é uma forma de transferência negativa. Ele projeta sua própria insegurança através da criação de rivais imaginários ou reais. Essa tática serve a múltiplos propósitos psicológicos. Primeiro, mantém você em um estado constante de vigilância emocional, gastando sua energia mental tentando decifrar onde você se encaixa na hierarquia afetiva dele. Segundo, alimenta o ego narcisista ao criar a ilusão de que ele é tão desejável que múltiplas pessoas competem por sua atenção. Terceiro, e mais importante, mantém você em uma posição de desvantagem emocional, sempre tentando provar seu valor em comparação com outros. O que torna essa tática particularmente cruel é como ela explora seus pontos de insegurança mais profundos. O narcisista não escolhe rivais aleatoriamente. Ele seleciona pessoas que representam exatamente aquilo que você teme não ser. Se você se sente inseguro sobre sua aparência, ele elogiará a beleza de outras. Se você questiona sua inteligência, ele admirará a sagacidade de terceiros. É uma forma sofisticada de tortura psicológica que te mantém em constante estado de comparação e autodepreciação. A triangulação também serve como um mecanismo de controle poderoso. Quando você expressa desconforto com essas situações, o narcisista pode facilmente inverter a narrativa. Você está sendo possessivo. Você não confia em mim. Você está tentando controlar minha vida. Assim, não apenas você sofre com a insegurança criada pela situação, como também se sente culpado por se sentir inseguro. É um ciclo vicioso que te prende em uma dinâmica onde questionar é errado, mas aceitar é doloroso. A quarta tática é o isolamento social progressivo, uma estratégia onde o narcisista gradualmente separa você de suas fontes de apoio emocional. Ele não faz isso de forma óbvia, mas através de críticas sutis aos seus amigos e familiares, criação de conflitos desnecessários ou simplesmente monopolizando seu tempo de forma
que você não tenha energia para manter outras relações. Como dizia Freud, o isolamento é uma defesa primitiva, mas aqui ela é usada como arma de dominação. O processo de isolamento começa de forma quase imperceptível. Ele pode comentar casualmente que determinado amigo não parece te valorizar, ou que sua família não te compreende como deveria. Essas observações são plantadas estrategicamente em momentos de vulnerabilidade, quando você está mais receptivo à sua influência. Gradualmente, essas vozes externas que poderiam questionar o comportamento dele ou oferecer perspectivas diferentes começam a se afastar ou ser afastadas. O narcisista entende intuitivamente que seu poder sobre você é inversamente proporcional ao número de vozes alternativas na sua vida. Quanto mais isolado você estiver, mais dependente se tornará da realidade que ele constrói. Suas opiniões se tornam as únicas que importam. Seus conselhos se tornam os únicos confiáveis. Sua presença se torna a única fonte de validação disponível. É uma forma sofisticada de lavagem cerebral que acontece tão gradualmente que você não percebe até estar completamente sozinho. Mas existe algo poderoso neste momento de reconhecimento. Pela primeira vez, você consegue ver o padrão com clareza, como se uma névoa fosse dissipada e você pudesse finalmente enxergar a paisagem real ao seu redor. Você percebe que não está louco, que suas percepções tinham fundamento, que sua intuição tentava te proteger o tempo todo. Esta é a primeira centelha de liberdade, o momento em que a verdade se torna mais forte que a manipulação. Você ainda não sabe como sair, mas já sabe que precisa sair. A quinta tática é a invalidação emocional sistemática, uma forma de violência psicológica onde o narcisista nega, minimiza ou ridiculariza seus sentimentos e experiências. Suas emoções são sempre exageradas, suas preocupações são desnecessárias, suas reações são desproporcionais. Freud nos ensinou que as emoções são a linguagem do inconsciente, e o narcisista tenta silenciar essa linguagem para manter controle absoluto sobre sua psique. Esta invalidação acontece de formas múltiplas e criativas. Quando você expressa tristeza, ele te acusa de ser dramático. Quando demonstra raiva, ele diz que você é instável. Quando compartilha alegria, ele encontra formas de diminuir sua empolgação. Suas emoções se tornam inconvenientes para ele, e gradualmente você aprende a reprimi-las, a negá-las, a se envergonhar por senti-las. Você se torna um prisioneiro emocional na sua própria vida. O objetivo dessa tática é fazer você acreditar que suas reações emocionais são problemáticas e não confiáveis. Se você não pode confiar em seus próprios sentimentos, como pode confiar em suas próprias percepções sobre o relacionamento? Se suas emoções são sempre erradas, como pode questionar o comportamento dele? É uma forma genial de autocontrole. Ele te ensina a se policiar emocionalmente, tornando desnecessária a repressão externa. Mas há uma verdade libertadora escondida nesta dinâmica. Suas emoções sempre foram válidas e importantes. Elas são seu sistema de navegação interno, seus alertas de segurança, sua bússola moral. Quando você começar a honrar novamente seus sentimentos, estará dando o primeiro passo para recuperar sua integridade psicológica. A linguagem da cura começa quando você para de pedir desculpas por sentir e começa a escutar o que suas emoções estão tentando te comunicar. A sexta tática surge quando o narcisista percebe que está perdendo controle sobre você. A campanha de difamação e vitimização. Ele inverte completamente a narrativa, transformando-se no verdadeiro prejudicado da situação e pintando você como o agressor, o instável, o problemático. Esta é talvez a tática mais devastadora porque ataca não apenas sua autoestima, mas também sua reputação social e sua rede de apoio. Quando você começa a questionar o comportamento dele ou a estabelecer limites, o narcisista ativa o que os psicólogos chamam de rage narcisista, uma fúria desproporcional que revela sua verdadeira natureza. Mas essa raiva raramente é expressa diretamente. Em vez disso,
ele a canaliza através de uma campanha estratégica para destruir sua credibilidade. Ele conta versões distorcidas dos fatos para amigos em comum, família, colegas de trabalho, qualquer pessoa que possa influenciar sua percepção social. O que torna essa tática particularmente cruel é como ela explora a tendência humana, natural de simpatizar com quem parece estar sofrendo. O narcisista é um ator consumado quando se trata de interpretar o papel de vítima. Ele sabe exatamente como despertar compaixão, como parecer vulnerável e injustiçado. Enquanto isso, você, a verdadeira vítima, muitas vezes parece instável, porque está reagindo emocionalmente aos abusos sofridos. Freud nos alertava sobre os mecanismos de projeção, e esta é a projeção levada ao extremo. Tudo o que o narcisista fez com você, ele agora acusa você de fazer com ele. Toda a manipulação, todo o controle, toda a crueldade emocional, tudo isso é invertido e jogado de volta na sua direção. É como se você estivesse lutando contra um espelho distorcido que reflete uma versão sinistra de si mesmo. Mas lembre-se, a verdade tem uma força própria, e aqueles que realmente te conhecem verão através dessa cortina de fumaça. A sétima e última tática é também a mais insidiosa. O ciclo de reconciliação e recaída, onde o narcisista alterna entre momentos de mudança aparente e retorno aos padrões abusivos. Ele percebe quando você está prestes a partir definitivamente e ativa o que podemos chamar de modo de sobrevivência relacional. Promessas de terapia, declarações de amor renovado, demonstrações temporárias de vulnerabilidade autêntica. Este ciclo é psicologicamente devastador, porque explora a esperança humana mais profunda, a crença de que as pessoas podem mudar, de que o amor pode curar, de que o investimento emocional que você fez não foi em vão. O narcisista não apenas conhece essa esperança, ele a usa como sua arma mais poderosa. Cada reconciliação reforça sua dependência emocional. Cada recaída aprofunda seu trauma, criando um padrão viciante que é extremamente difícil de quebrar. Freud descreveu a compulsão à repetição, nossa tendência de repetir padrões, traumáticos na esperança inconsciente de finalmente resolvê-los. O narcisista explora essa compulsão de forma brilhante, oferecendo-se sempre como a possibilidade de resolução que nunca se concretiza. Você se torna viciado na esperança, na possibilidade, no potencial dele, não na realidade dele. É como apostar em uma máquina caça-níqueis que te deixa ganhar ocasionalmente para te manter jogando. Mas chega um momento em que você precisa fazer a escolha final. Não a escolha entre ficar ou partir. Essa escolha você já fez mentalmente dezenas de vezes. A escolha real é entre a esperança que te prende e a verdade que te liberta. É escolher entre o amor que você sente por uma versão idealizada dele e o amor que você precisa ter por si mesmo. É escolher entre a possibilidade de ele mudar e a certeza de que você merece algo melhor. Esta escolha final não é fácil. Ela exige uma coragem que você talvez não saiba que possui. Mas quando você finalmente a faz, algo mágico acontece. Você para de ser uma vítima da história e se torna a autora de um novo capítulo. Você deixa de reagir às ações dele e passa a agir com base nos seus próprios valores e necessidades. Você se liberta não apenas dele, mas do padrão interno que te levou até essa situação. Depois de reconhecer todas essas táticas, você enfrenta um desafio ainda maior: reconstruir sua identidade depois de anos sendo moldado pelas projeções de outra pessoa. É como se você fosse um arqueólogo da própria alma, escavando camadas de condicionamento para encontrar quem você realmente é por baixo de toda essa manipulação. Freud nos ensinou que o processo de cura requer tornar consciente o que estava inconsciente, e isso nunca foi mais verdadeiro. A reconstrução interna começa com o luto. Você precisa chorar não apenas pelo relacionamento que perdeu, mas pela versão de si mesmo que foi sacrificada no altar do ego dele. Você precisa lamentar os anos gastos tentando ser alguém que nunca foi, tentando agradar alguém que jamais seria satisfeito, tentando curar alguém que não queria ser curado. Este luto
é necessário e sagrado. É o processo de limpar o terreno para que algo novo possa crescer. Conforme você vai se reconectando consigo mesmo, descobrirá aspectos da sua personalidade que estavam dormentes há anos. Talvez você se lembre de como costumava rir espontaneamente, antes de aprender a medir cada reação. Talvez redescubra opiniões e preferências que foram silenciadas porque não coincidiam com as dele. Talvez encontre novamente sua voz interior, aquela que foi substituída pela voz dele por tanto tempo. A reconstrução também envolve reaprender a confiar, primeiro em si mesmo, depois nos outros. Suas emoções, que foram invalidadas por tanto tempo, precisam ser honradas e respeitadas. Novamente, sua intuição, que foi questionada sistematicamente, precisa ser fortalecida através da prática e da validação. Seus limites, que foram violados repetidamente, precisam ser redesenhados com firmeza e clareza. Este processo não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo é uma vitória sobre o condicionamento que tentou destruir sua essência. Hoje, você não é mais a mesma pessoa que entrou naquela dinâmica tóxica. Você carrega cicatrizes, sim, mas também carrega uma sabedoria que só pode ser conquistada através da experiência da destruição e da reconstrução. Como dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. Você aceitou a realidade do que viveu, processou a dor que carregava e agora está livre para criar uma nova narrativa. Sua nova realidade não é definida pela ausência da toxicidade, mas pela presença da autenticidade. Você aprendeu a reconhecer os sinais precoces de manipulação, desenvolveu anticorpos emocionais contra o gaslighting, fortaleceu sua capacidade de manter conexões saudáveis. Mais importante ainda, você aprendeu que seu valor não depende da aprovação de ninguém, especialmente de pessoas que não conseguem nem mesmo aprovar a si mesmas. As pessoas ao seu redor começam a notar uma diferença na sua energia. Há uma solidez em você que não existia antes, uma capacidade de dizer não sem se justificar excessivamente. Um brilho nos olhos que voltou a existir. Você não precisa mais da validação externa para saber quem você é. Você se tornou sua própria fonte de aprovação e reconhecimento. Esta é a maior vitória sobre a manipulação narcisista. Recuperar sua autonomia emocional. O relacionamento com o narcisista, por mais doloroso que tenha sido, acabou se tornando um mestre cruel que te ensinou lições inestimáveis sobre limites, autoestima e discernimento. Você não recomendaria essa experiência para ninguém, mas também não negaria o crescimento que ela proporcionou. Você se tornou alguém que pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo processo. Alguém que reconhece os sinais, alguém que pode estender a mão para quem ainda está preso na névoa da manipulação. Sua nova realidade é construída sobre fundações sólidas: autoconhecimento, autoaceitação e autorrespeito. Você não é mais vulnerável às mesmas táticas porque desenvolveu uma imunidade psicológica contra elas. Quando alguém tenta invalidar seus sentimentos, você sabe que o problema é deles, não seus. Quando alguém tenta isolar você de suas fontes de apoio, você reconhece a estratégia imediatamente. Quando alguém usa o amor como moeda de troca, você sabe que isso não é amor, é manipulação disfarçada. Se essa história falou com você, escreva "Eu escolho a liberdade". Compartilhe com quem precisa e clique no próximo vídeo.